Ok? Ciências, todos já estão com a apostila aberta. Então, vamos lá. Sim. Que página? Em ciências, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos estudar respiração, circulação e excreção. No capítulo 1, nós estudamos o quê? Nós estudamos sobre nutrientes, né? Falamos sobre... Só um pouquinho, Bruna. No capítulo 1, nós estudamos sobre nutrientes, falamos sobre a importância da alimentação, pirâmide alimentar. Falamos também, mais ao final, sobre... Só um momentinho. Guilherme, você vai marcar lanche? Só um momentinho, tá? Pronto. Nós falamos também, mais ao final, sobre o sistema digestório, tá? Falamos sobre os órgãos que compõem o sistema digestório. E agora nós vamos estudar, no início do capítulo 2, sobre o sistema respiratório, tá? Por que a respiração é uma função tão importante para os seres vivos? Como ocorre a movimentação do gás oxigênio, do gás carbônico e dos nutrientes do organismo? O que acontece com os resíduos produzidos pelas células? Neste capítulo, você continuará sua viagem pelo corpo humano em busca dessas e de outras descobertas. Coloquem a data, hoje é dia 16, página 20. Hoje é dia 16/3, coloquem a data. Na seção Diga aí, da página 20, leia o poema A Cabeça no Mar, de Manuel Antônio Pina. Depois faça o que se pede. A cabeça no mar, no ar. As coisas melhores são feitas no ar. Andar nas nuvens, desvanear, voar, sonhar, falar no ar, fazer castelos no ar, e ir lá para dentro morar. Ou então, estar em qualquer sítio, só a estar. A respiração a respirar, o coração a pulsar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar, os olhos a olhar, embora sem ver, e ficar muito quietinho a ser, os tecidos a tecer, os cabelos a crescer. E isto tudo a saber, que isto tudo está a acontecer. As coisas melhores são de ar. Só é preciso abrir os olhos e olhar. Basta respirar. Então, esse poema, A Cabeça no Ar. Vamos lá, coloquem data na página 21 de Ciências. Página 21, coloquem a data. Na página 21, tem algumas perguntas. A primeira delas fala assim: nos 5 primeiros versos do poema,
O ar pode ser entendido como a imaginação. Qual parte do corpo humano é responsável por nossa imaginação? E aí? Qual parte do corpo humano é responsável por nossa imaginação? Cérebro. 2. No poema são mencionadas várias coisas que acontecem ao mesmo tempo no corpo humano. Circule a parte do poema que cita esses acontecimentos simultâneos. Então, neste poema são mencionadas várias coisas que acontecem ao mesmo tempo no corpo humano. Vocês vão circular lá naquele trecho que fala assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º verso. Encontraram ali o 7º verso? A respiração a respirar, o coração a pulsar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar, os olhos a olhar, embora sem ver, e ficar muito quietinho a ser, os tecidos a tecer, os cabelos a crescer, até os cabelos a crescer. Desde a respiração a respirar, até os cabelos a crescer. Podem circular. Circularam? Ok, crianças? Sim. Então, vamos lá. 3. Oi. Oi. Travado para mim o que você está falando. É a internet, meu bem. Você está ouvindo agora? Entendi. Você está me ouvindo agora? É que está cortando o seu áudio. Está cortando o áudio. Melhorou? Hã? Melhorou. Eu pedi para circular lá no texto. Circular, tá, gente? A partir do 7º verso. A partir do 7º verso, a respiração a respirar, até os cabelos a crescer. Lá no poema. A respiração a respirar, até o verso, os cabelos a crescer. No item 3, diz assim, de acordo com o poema, para que nosso corpo realize todas essas funções, basta uma ação de nosso organismo. Que ação é essa? Segundo o poema, segundo o texto, para que o nosso corpo realize todas essas funções, basta apenas uma ação. Que ação é essa? Que nós precisamos fazer a todo momento para que o nosso corpo possa, né, produzir todas essas ações. Respirar. Respirar. Prof, mas eu me pergunto assim, a gente vive até o máximo do que a gente pode respirar, e aí quando a gente vai morrer, a gente respira de novo, e aí a gente vive de novo? Ai, é complicado, hein? Uma coisa mais complicada. Olha, uma coisa é certa, né? Se nós não conseguirmos respirar, né? O nosso cérebro, ele precisa de oxigenação, tudo. Então, a respiração, né, é fundamental. Então, para que o nosso corpo, né, o nosso organismo, ele possa realizar todas essas ações que vocês circularam, a ação principal é respirar, né?
Porque lá no comecinho, no primeiro verso que vocês circularam, fala assim, ó, a respiração a respirar, o coração a pulsar. Então, para o coração pulsar, precisa de respirar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar. Então, nós precisamos de respirar, tá? E esse movimento de respirar é aquele movimento de inspiração, quando eu inspiro o ar para dentro, e expiração, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sistema respiratório. Acompanhe o texto, que eu vou pedir para grifar. Pense em uma coisa que você faz o tempo todo, enquanto dorme, come, vai ao banheiro, nada. Descobriu o que é? Se você pensou em respirar, acertou. Quando nós estamos dormindo, nós ainda estamos respirando, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus. Então, quando nós dormimos, nós respiramos, quando nós comemos, tudo, tá? O corpo humano precisa respirar o tempo inteiro para se manter vivo, já que, na respiração, o organismo absorve o gás oxigênio necessário para que a energia dos alimentos seja liberada para ser usada nas diversas atividades de nosso corpo. Então, o corpo humano, ele precisa respirar o tempo inteiro para se manter vivo. Então, eu quero que vocês grifem esse trechinho aí. O corpo humano precisa respirar o tempo inteiro para se manter vivo. Ainda bem. Por que que é tão importante, né? A respiração, é por meio da respiração que o nosso organismo vai absorver o gás o oxigênio. Esse gás, ele é necessário para quê? Só um momentinho. Esse gás, ele é necessário para que a energia que nós ali, né, que o nosso organismo absorve ali dos alimentos, seja liberada, tá? Para ser usada nas diversas atividades do nosso corpo. Porque aqueles nutrientes, né, que nós vimos anteriormente, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, carboidratos, cada nutriente, ele tem uma função, né, para o funcionamento do nosso organismo. Então, ele vai ser distribuídos, vamos dizer assim, né, para atender às funções específicas do nosso corpo. Então, a respiração, ela é importante por quê? Porque ela também vai permitir que esse gás, né, o gás oxigênio, ele possa, seja necessário para que a energia dos alimentos seja liberada. Então, esse gás oxigênio, ele vai liberar a energia dos alimentos, tá? Para o nosso corpo. Durante esse processo, também são produzidos o gás carbônico e água, que são eliminados do organismo pela expiração. Então, são dois movimentos respiratórios. Aquele movimento de inspiração, quando eu inspiro, ó, você puxa o ar, inspira. Esse movimento de puxar o ar é inspiração. Quando eu solto o ar, eu estou expirando, é um movimento de expiração. Então, são dois movimentos respiratórios, o de inspiração e o de expiração. Inspirar é quando eu puxo o ar para dentro, né? Meus pulmões ali me enchem. E expiração é quando eu solto esse ar. E nesse movimento de expiração, é o quê? Eliminado o gás carbônico, tá? E água. Observe o esquema simplificado das reações químicas que liberam energia nas células. Aqui, ó, está escrito aqui, expiração, saída de ar dos pulmões, tá? Isso aqui já vai cair na nossa prova bimestral. Aqui tem
esse esquema aqui. Glicose, o que é glicose? Nutriente dos alimentos, mais o oxigênio, né, do ar, que é quando nós inspiramos, que é igual gás carbônico mais água, mais energia. Então, aqui formou um esqueminha. No movimento de inspiração, entrada de ar nos pulmões, grifem aí, marquem aí. No movimento de inspiração. O que é o movimento de inspiração? Entrada de ar nos pulmões. Destaquem aí esse pedacinho. No movimento de inspiração, entrada de ar nos pulmões. O oxigênio do ar, até só isso, tá? Só esse trechinho para ajudar vocês a estudarem depois. Ah, tá. No movimento de inspiração. Então, o que é o movimento? Ó, eu estou destacando, porque eu vou perguntar, tá? O que é o movimento de expiração? Saída, não, sair. Expiração, saída de ar dos pulmões. Inspiração, entrada de ar nos pulmões. Tá? Prof, então é assim, ó, quando eu faço assim, ó, eu tô inspirando, e quando eu faço assim, ó, eu tô Você tá expirando. Isso, tá? Isso. Inspirar é encher os pulmões de ar. Expirar é esvaziar, né? É sair esse ar, tá? Prof, só tem um lugar, prof, tem alguns lugares que a gente não pode respirar dentro da água. É dentro da água, verdade. Verdade. O oxigênio do ar chega aos pulmões e, em seguida, vai para o sangue, que transporta esse oxigênio para todas as células de nosso corpo. Dentro de cada célula, os nutrientes que vêm da digestão entram em contato com o oxigênio, liberando a energia que o corpo utiliza para desempenhar suas atividades. Ao final do processo, além da energia, também ocorre a produção de gás carbônico e da água. Agora, grifem aí, ó. Na expiração, lá no finalzinho. Na expiração, saída de ar dos pulmões. Na expiração, saída de ar dos pulmões. Só isso. Só para vocês lembrarem o que é inspiração, o que é o movimento de inspirar e o que é o movimento de expiração. Então, no movimento de expiração, no movimento de inspiração, o ar está entrando. No movimento de expiração, o ar está saindo. Só isso. O gás carbônico é eliminado para o ambiente juntamente com a água, a qual sai sob a forma de vapor. Então, esse movimento de inspirar e expirar, tá? Eu quero que vocês entendam bem esse processo, por quê? Porque na prova, a prova vai perguntar, tá? Só um minutinho. Então, o gás oxigênio, que é absorvido pelo nosso... o organismo, na realidade, ele absorve esse gás oxigênio. Esse gás, ele é necessário o quê? Para que a energia dos alimentos, elas sejam liberadas e o nosso corpo, né, ele possa receber ali para quê? Essa energia, para que nós possamos praticar, né, as atividades do cotidiano, tá? E as diversas atividades também que o nosso organismo, ele desempenha, tá? Coloquem lá na página 22. Na página 22, 16/3. Aí nós vamos ver os órgãos que compõem o sistema respiratório. Cada sistema do nosso corpo, né? O nosso corpo ali, quando ele está em formação, tem a célula, que é a menor, né, parte viva ali do nosso corpo. E a partir dessa célula vai se formando tecido, órgãos, sistemas.
os sistemas, tá? Cada sistema, ele vai ter o seu conjunto de órgãos. Lá no sistema digestório, nós vimos que a digestão começa pela boca, ok. Aí nós vemos o caminho dos alimentos, lembram? Esôfago, depois do esôfago. Não, esôfago. Aí já o caminho do alimento, esôfago, depois do esôfago. Estômago, depois do estômago. Intestino delgado, intestino grosso. Isso. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. E o sistema respiratório, ele também tem os seus órgãos específicos, tá? Aqui no sistema respiratório, vamos lá, ó, na próxima página. O sistema respiratório é formado pelos órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. Leia as informações do esquema a seguir e entenda melhor o funcionamento desse sistema. Assim como lá no digestório, aqui também tem uma imagem identificando, né, cada parte. A1, o ar entra pelo nariz ou pela boca. O ideal é que a entrada de ar ocorra pelas cavidades nasais, pois nessa região há pelos e muco, um material gelatinoso, responsável por reter resíduos e umedecer o ar. Nas cavidades nasais, o ar é filtrado, aquecido e umedecido. Destaquem esse finalzinho. Nas cavidades nasais, o ar é filtrado, aquecido e umedecido, lá na 1. Só o finalzinho. Nas cavidades nasais, o ar é filtrado, aquecido e umedecido. Então, por isso que é importante, né, seria o ideal respirar pelo nariz. Justamente porque o nariz tem como se fosse ali uma proteção, tá? Como se fosse vamos dizer, esse material gelatinoso, né, ele serve como se fosse uma redinha ali, para quando você respira, ali fica retido, tá? Poluição, que a gente sabe que está no ar, né? Então, ele vai agir ali como um filtro, tá? Então, aqui está dizendo, só um momentinho, ó, que o ideal é nós respirarmos pelo nariz. Justamente porque nas cavidades nasais, né, o ar, ele é o quê? Filtrado. Por quê? Porque tem esse material gelatinoso, então o ar é filtrado, aquecido e umedecido, tá? Se o nariz quando o nariz está trancado, tem que respirar pela boca, né? É verdade. Aí, quando ela acabou, quando ela dorme, eu não tenho nem concordância se ela não conseguiu ver o nariz dela. Aí ela respira pela boca, vai que ela tá respira pela boca, mas ela pode puxar a boca. Aí ela fala que deixa o negócio, ela não entendi. Então, o importante, né, é importante, é ideal, mas em algumas situações, né, às vezes é necessário respirar pela boca, quando estamos gripados, né, quando estamos gripados, por exemplo. Então, acontece algumas situações. Só que a nossa boca, ela não tem, tá, essa função, ela não foi, a gente consegue respirar, porém ela não tem essa proteção, né? Ela não vai conseguir filtrar, ela não vai conseguir ali umedecer, reter esses resíduos do ambiente, tá? Que a cavidade nasal já faz, porque ela é como se fosse um filtro. Por isso que no nosso nariz, às vezes a gente tem que limpar, porque vai criando, né,
sujeirinhas, né? Por quê? Porque justamente ali nas cavidades nasais, esses resíduos do ambiente, eles vão ser o quê? Filtrados, tá? Além também de serem umedecido, aquecido. Vamos na 2. Na 2 diz assim, o ar, depois que nós respiramos ali pelas cavidades nasais, ou até mesmo pela boca, o ar segue por onde? Pela faringe, laringe e traqueia. Ó, olha aí na imagem onde fica. Ó, então, depois que nós respiramos ali pelas cavidades nasais ou pela boca, esse ar, ele vai seguir pela faringe, pela laringe e pela traqueia. É na laringe que estão as pregas bucais, responsáveis pela produção de sons. Da laringe, o ar passa para a traqueia, agora não, um órgão em forma de tubo, que apresenta diversos cílios, responsáveis por filtrar novamente o ar. Então, lá nas cavidades nasais, tem esse filtro, tá? E também, depois que esse ar já está ali no organismo, né? Que ele vai seguir pela faringe, pela laringe e pela traqueia, esse ar vai ser novamente filtrado. Ó, o ar que passa da laringe, o ar passa para a traqueia, um órgão em forma de tubo que apresenta diversos cílios. Então, nesses cílios, eles vão filtrar novamente, tá? O ar. A traqueia se divide em 2 ramos, chamados de brônquios, que conduzem o ar até o pulmão, tá? Até os pulmões. Então, ali na traqueia, né? Ó, só seguir a setinha ali que vai mostrar onde fica, tá? Na 3. Agora, mais limpo, né? Porque o ar já foi filtrado lá nas cavidades nasais. Depois, ele foi filtrado de novo ali na traqueia. Agora, ele está mais limpo, tá? Aquecido e umidificado, o ar chega aos nossos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. O que é as trocas gasosas, né? O gás oxigênio ali e o gás carbônico. Então, nas trocas gasosas, o gás oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões, de onde segue para fora do corpo, fazendo o caminho contrário. Então, o gás oxigênio, tá? Ele vai passar para o sangue e esse gás carbônico, ele vai sair ali no movimento de expiração, tá? 4. Para que o ar entre nos pulmões, é necessário que eles aumentem de tamanho. Esse aumento ocorre devido à ação de alguns músculos do tórax e do diafragma. Então, vocês percebam que quando nós inspiramos, que nós puxamos o ar, o que acontece aqui com a caixa torácica? Aqui do nosso... Ela não como se inflasse, ela não aumenta. Quando você enche os seus pulmões de ar, você não sente como se aumentasse aqui? Aí, quando você expira, você solta esse ar. Isso. Porque os seus pulmões, eles se enchem, né? E depois, quando você expira, ele... Não, nós estamos falando de pulmões, meu bem. Você sabia, dentro dos pulmões, há ramificações mais finas dos brônquios, os bronquíolos, que terminam em pequenas bolsas chamadas de alvéolos pulmonares. Cada pulmão apresenta milhões de alvéolos, e é neles que ocorrem as trocas gasosas. Aí aqui tem essa imagem mostrando, ó, a traqueia, esse tubo aqui, o brônquio, ó, que é essas ramificações ali, os bronquíolos,
E os capilares, que são mais fininhos, tá? Mas é mais de um, são 2 pulmões. É porque aqui só está mostrando um. Tá, mas é mais de um, né? Nós temos ali, são 2, tá? Então, dentro dos pulmões, há essas ramificações mais finas do que os brônquios, tá? Então, essas ramificações ali são chamadas de bronquíolos, tá? Que terminam em pequenas bolsas chamadas de alvéolos pulmonares. Vamos lá na página 23. Coloquem data na 23. Hoje é dia 16/3. Vamos brincar? Sabia que existe um jeito bem divertido de perceber os movimentos respiratórios? No caso, você e os colegas, a gente sabe que não pode fazer. Você e os colegas... Oi. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Você e os colegas devem apostar uma corrida no pátio da escola. Se possível, pode ser também uma corrida de saque. Durante a corrida, preste atenção em sua respiração. Depois de atravessar o pátio correndo, você ficou ofegante? Seus movimentos respiratórios ficaram mais rápidos? Por que nosso corpo apresenta essas reações durante as atividades físicas? Quando nós praticamos alguma atividade, né? Correr, ou qualquer atividade que seja mais enérgica, né? Nós ficamos ofegantes? Sim. Ou não? Ainda mais quando você A gente fica ofegante, né? Respira com mais... a respiração fica mais rápida, não fica? Quando você está cansado? Você cansou ali, parece que você fica puxando mais vezes o ar. Não, quando você corre, você corre daqui até ali, você respira muito, mas é o quê? Hã? Se você corre um pouquinho, já cansa? É sedentário. Mas sedentário quer dizer porque você fica parado. Não, gente, é questão por quê? Mas tá, não vamos entrar nessa questão. Vamos lá, crianças. Ó, vamos lá. Cuidados com o sistema respiratório. Então, nós já vimos aqui a importância da respiração. Ela é necessária para que o nosso corpo, né, realize todas as atividades. Cuidados com o sistema. Vamos ver quais são os cuidados. A saúde das pessoas está relacionada à qualidade do ambiente onde elas vivem. Como os órgãos do sistema respiratório estão em contato constante com o ar, quanto pior a qualidade do ar, mais esses órgãos serão afetados. É o que eu falei, nós respiramos e no ar existem, né, diversas coisas. E quanto mais poluído for esse ar, poluição de carro, né, pessoas fumando próximo. Então, só um pouquinho. Então, isso, a gente termina, né, puxando esse ar. Então, vamos aqui, ó. Não, vamos aqui, gente, senão vocês começam a sair um pouquinho colocando exemplos. Aí a gente não termina de ler. Ó, quanto pior a qualidade do ar, mais esses órgãos serão afetados. Em ambientes muito poluídos, é comum o aparecimento de alergias. A rinite, por exemplo, é uma alergia que afeta o nariz. Então, existem pessoas que sofrem desse problema. E quanto mais, né, se esse ar estiver poluído, você vai sofrer um pouco mais. O ar também pode conter micro-organismos causadores de doenças.
Vamos lá. O ar também pode conter micro-organismos causadores de doenças. Para evitar que eles se espalhem, é importante manter os ambientes ventilados, lavar bem as mãos e cobrir a boca, o nariz ao tossir ou espirrar, que é o que normalmente hoje, né, atualmente é o que nós mais fazemos, né? Usamos a máscara justamente por essas questões, tá? Então, a higiene do ambiente onde a gente está, ela é muito importante, né? Um ambiente com muita poeira pode te trazer alguns problemas, tá? Lavar a mão é importante, porque você fica tocando ali no seu nariz também, né? Em todo lugar que você toca. Por quê? Isso, porque existem esses micro-organismos. Micro quer dizer, nós não enxergamos, mas eles existem. Eles estão presentes. É por isso que nós temos que sempre ter muito cuidado, principalmente com a higiene das mãos. Porque as nossas mãos, nós tocamos em diversas coisas, né? E isso é importante estar sempre cuidando da higiene das mãos. Oi. O ar é poluído, Não, a questão do cigarro causa uma doença. Ele vai enrijecendo o pulmão da pessoa. Aí o pulmão, ele é como se fosse uma esponja. O nosso pulmão é como, sabe aquela esponja... Vou usar um exemplo, só para vocês tentarem. Sabe aquela esponja de louça, aquela parte amarelinha da esponja? Sim. Aquela parte amarelinha da esponja ali, quando a esponja está novinha, amarelinha, tá? Não é aquela parte verde, não. Amarelinha. Quando você toca naquela parte amarelinha, que você aperta, quando você tira o dedo, o que acontece? Ela continua, ela volta. O nosso pulmão é isso. Quando o nosso pulmão está saudável, quando o nosso pulmão não está com nenhum tipo de problema, acontece isso. O ar é como se fosse essa esponja, né? O nosso pulmão é como se fosse essa esponja, quando ele está saudável, tá? Só um pouquinho. Já um pulmão, por exemplo, uma pessoa que fuma muito, esses bronquíolos, eles vão sendo enrijecidos. Já viram aquela bucha vegetal? Que é uma esponja uma esponja natural, bem dura, que ela é rígida. Sim. Então, se você fizer o mesmo processo com o dedo, de apertar, você apertar, ela vai ter esse movimento maleável de ficar que nem a esponja macia, que você aperta, o dedo afunda, ela volta. Naquela esponja vegetal, né, aquela bucha vegetal, não acontece isso. O pulmão de um fumante, né, para uma pessoa que fuma por muito tempo, só um pouquinho, Beatriz, acontece isso, né? Ele vai se enrijecendo, ele vai perdendo essa, vamos dizer, essa característica de esponja, né, de ir e voltar, tá? Ele começa a se enrijecer, por isso que a pessoa, ela começa a sentir falta de ar, tá? Justamente porque o pulmão, ele perde a característica, tá? Que o nosso pulmão é como se fosse uma esponja. Por isso que nós inspiramos, ele infla, quando nós expiramos, ele volta. Não é bem a barriga, é o tórax, né? Aqui mais acima, né? Na caixa torácica aqui. Se você, é aqui, né? Se você inspira, ela enche, tá? Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Manter as janelas abertas e cobrir a boca ao tossir são atitudes importantes para evitar a transmissão de doenças como a gripe e a meningite. Você sabia?
O cigarro também causa grandes danos ao sistema respiratório. Sua fumaça danifica os cílios da traqueia. Os cílios, justamente aquela segunda parte lá de filtrar o ar, né? O ar, ele é filtrado ali nas cavidades nasais. Quando chega na traqueia, tem esses cílios que novamente vão filtrar esse ar para que o nosso pulmão receba, né, um oxigênio mais limpo. Então, o cigarro, né, os componentes ali químicos do cigarro, eles vão o quê? Danificar esses cílios. Por isso que ele vai perdendo o aspecto de esponja e vai ficando com o aspecto enrijecido, tá? Danifica os cílios da traqueia, dificultando a retirada das partículas inaladas. Para conscientizar as pessoas sobre os malefícios do cigarro, muitas campanhas são criadas, como esta que você pode ver a seguir. Não sabe o que quando ela foi doméstica, me ficou ela desde que ela nasceu. Ela nasceu tremendo, assim, até hoje eu Lorenzo, leva o lanche de geladeira pra mim. quando a garganta dela treme, aí ela não consegue viver. Demora muito, aí ela não consegue viver. Entendi. Giovana, leva o lanche de cantinho. Ó, eu vou esperar que os colegas retornarem, aí coloquem data na 24. Aqui na página 24, tem uma experiência que ela é bem facinho de fazer. Você precisa somente do que está aqui. Garrafa PET, 2 balões, uma fita. Deixa eu esperar os colegas voltarem, que aí eu vou ler. É um pulmão artificial, A gente fez, mas nós fizemos no... Ó, vamos lá, os colegas voltaram. Ó, esse aqui é um esquema de um pulmão artificial. O que você precisa para fazer esse pulmão artificial? 2 balões de festas de tamanho médio, um canudo que vai representar a traqueia, uma garrafa PET com um fundo recortado. Essa garrafa PET vai representar aqui a nossa caixa torácica, fita adesiva, tesoura sem ponta, massa de modelar. Para tampar ali, que você vai precisar furar a tampinha da garrafa PET para você colocar o canudo. Porque esse canudo, ele vai ficar para fora, um pouquinho da tampinha, para, como se fosse as fossas nasais, entendeu? Para o ar entrar. Quando você puxar embaixo, o balão enche, porque o ar entra. Quando você solta a parte de baixo, conforme está aí na imagem, o ar sai, tá? Então, ó, como fazer? Coloque o canudo na abertura de um dos balões e prenda-o bem com fita adesiva. Coloque o balão dentro da garrafa PET, passando o canudo por um pequeno buraco feito por um adulto na tampa, tá? Vede bem com a massa de modelar. Por que tem que vedar esse buraco quando você vai passar o canudo? Para não entrar ar. Para o ar que vai entrar dentro desses balões, da garrafa ali, né, da parte que você cortou, que vai ser responsável por encher o balão, ele só pode entrar através do canudo, tá? Que vai representar ali as fossas nasais. Coloque o balão dentro da garrafa PET, passando o canudo por um pequeno buraco feito por um adulto, vede bem com massa de modelar. 3. Corte o outro balão ao meio e encaixe a parte com a abertura no fundo da garrafa, prendendo-a com fita adesiva.
Segurando no bico, puxe e solte o balão inferior com movimentos leves e observe o que acontece. Quando nós fizemos essa experiência aqui, quando nós estávamos em sala, nós fizemos essa experiência. No lugar de colocar um balão aqui, porque corta a garrafa ao meio, né? E ela vai ser representada ali como se fosse nossa caixa torácica. O canudo vai ser a traqueia e os 2 balões vai ser o pulmão. No lugar de encaixar ali no fundo da garrafa cortada, como o menininho fez, um balão, sabe a luva? Essas luvas de látex? Essas luvas de látex que nós, né, usamos, que ela é maleável, caristica e tudo mais. Essas luvas, você pode encaixar ela também ali, com cuidado para ela não rasgar, colocar uma fita em volta para segurá-la bem, e você vai fazer o mesmo processo. É bem simples essa experiência. Só que precisa de um adulto para furar a tampinha da garrafa, né? E depois você consegue fazer com tranquilidade. O que vocês vão observar nessa experiência? Que quando você puxa ali a parte abaixo, que pode ser o balão ou uma luva, vocês vão perceber que quando você puxa ali, representando ali, né? É o nosso diafragma. Quando você puxar, o ar, ele vai entrar ali pelo canudinho, que vai sair uma pontinha ali da tampinha da garrafa. Esse ar vai entrar por esse canudo, que vai encher, não vai encher o balão, né? Nossa, vai encher, não. Você vai perceber que, assim como os nossos pulmões, o balão, ele vai dar uma pequena inflada. Ele vai encher. Quando você relaxar, quando você soltar ali, né? A parte inferior que você puxou para o balão encher, quando você soltar, ele vai esvaziar. Então, é um movimento de inspiração e de expiração, tá? E o diafragma que fica ali, tá? Fazendo esse movimento. Vamos aqui, ó. Como nós não fizemos a experiência, a Pro está relatando para vocês o que acontece nessa experiência. O que acontece quando o balão inferior é puxado? Que movimento respiratório isso representa? Bom, se o balão inferior é puxado e o balão e os 2 balões enchem, qual é o movimento? Ó, quando o balão inferior ou a luva é puxado, os 2 balões que estão ali, eles terminam. Se ele enche esse balão, qual é o nome desse movimento? Inspiração. Inspiração. Porque é assim que acontece com o nosso pulmão. Ó, se vocês respirarem, ó, puxa, infla, isso daqui, a nossa caixa torácica, vocês percebem que ela, né, aumenta, tá? E quando nós relaxamos ali, né, quando nós expiramos, ó, relaxa, e essa caixa torácica volta ao normal, tá? Então, esse é o movimento de inspiração. Quando eu puxo, porque aqui nessa experiência, tá ensinando a fazer com 2 balões. Um para o canudo, né, e o outro para colocar embaixo. Só que você pode fazer ela com 2 balões, só que aí você precisa de 2 canudos para fazer a bifurcação. Mas, enfim, do jeito que está aqui, fica legal também. Então, quando o balão inferior ele é puxado, o balão que está ali interno, ele enche. Então, isso é um movimento de inspiração, tá? Que simula, né, essa entrada de ar, como se fosse a entrada de ar nos nossos pulmões. 2. E quando você solta o balão, o que acontece? Qual é o movimento? Se o balão esvazia, qual que é o nome do movimento? Respiração. Isso, simula o movimento ali, né, de expiração, saída de ar dos pulmões. Então, quem fizer essa experiência, me mostra, tá? Caso alguém consiga fazer, me mostra. Vocês vão ver que é bem legal.
É bem o que acontece no nosso organismo, tá? Ó, 3. Quais partes do corpo humano esse modelo representa? Então, vamos colocar ali. O balão inferior, que é esse que você puxa para que o ar entre pelo canudo, e esse balão, ele enche um pouquinho, simulando o movimento de inspiração, é o diafragma. Escrevam aí na A, diafragma. Diafragma. Vou colocar no quadro. Ó, esse movimento, diafragma. Diafragma. Então, lá o balão inferior desse modelo aí, ele é o diafragma, tá? Estão conseguindo enxergar o quadro? Sim. Tá. O canudo, já o canudo ali, esse canudo desse modelo, ele representa lá naquele, aqui, ó, do menininho, ó, não tem aqui? Só que é dividido, faringe, laringe e traqueia, ó. Então, esse canudo ali, o canudo que está na B, ele vai representar laringe e traqueia, principalmente, tá? Bruna, só um pouquinho. Laringe e traqueia, principalmente, tá bom? O balão de dentro representa quem? O balão interno da experiência, quem que ele representa, online? Em crianças. O balão interno, quem que ele representa? Pulmão. Pulmão, isso. Então, o balão abaixo, o que eu vou puxar, ele é o diafragma, tá? O canudo representa a laringe, a traqueia ali, principalmente. O balão interno, ele representa o pulmão, tá? O balão dentro da garrafa representa o pulmão. E a garrafa, a nossa caixa torácica, né? Que é aqui, ó, a nossa caixa torácica, tá? Então, na D, Torácica. caixa torácica. Caixa torácica. Então, nessa experiência, cada componente dela representa como se fosse ali o nosso sistema respiratório, tá? Simulando o movimento de inspiração e expiração. Então, essa experiência, ela tem por esse objetivo, tá? Simular, mostrar como é esse processo, né? De inspirar e expirar. Coloquem data na 25 e podem fazer. Não. Na realidade, a sensação que você dá que levanta, você está levantando, né, Bruna? Aí. Mas quando você respira, na realidade, só a caixa torácica aqui, que é a proteção dos nossos órgãos internos, né? Coração, pulmão, ela infla, né? Ó, ela aumenta, né? Mas o ombro não.
Ó, ele não levanta, você só faz esse... Parece que tudo isso aqui aumenta, né? Mas é por causa do que o pulmão infla. Porque o pulmão infla, é que nem o balão. Se você fizer a experiência, o balão tá ali murchinho ali dentro da garrafa, certo? Quando você puxar o balão abaixo, que representa o diafragma, o ar vai entrar e esse balão ele vai inflar um pouquinho. É o que acontece com o nosso pulmão. Ó, podem fazer a 25, aí a Pro já corrige com vocês. Maria Júlia, você pode ir lá beber água, claro, se te pedir. Você já foi lá beber água? Não, né? Pode ir lá. Pode. Tá fazendo, Michael? Vamos lá, Michael. Realizando a atividade. É complicado.
Sim, toda a página. Maico, você está fazendo? Não, não tá, tô vendo. Não, eu já fiz a C e a D. Mariana, você já fez? Tudo? Deixa eu ver, Mariana. Foi rápida desse jeito. Não, então vai fazer, vai pensar, vai pesquisar. Bom dia. De nada. Pronto, terminei a página. Tá, já vou corrigir. Vamos lá, crianças. Vamos lá. Ó, não, vamos ver se... Gente, é só uma página. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vocês conseguiram. Crianças, vamos lá. O exercício 1, da página 25, sobre o sistema respiratório, leia as dicas e complete a cruzadinha a seguir. Então, lá na nome dado para a entrada de ar nos pulmões. Online, qual que é a? Inspiração. Isso, inspiração. Na B,
Nome usado para a saída de ar dos pulmões. Respiração. Isso. Nascer. Principal músculo responsável pelos movimentos respiratórios. Online. Qual é o nome do músculo? Diafragma. Diafragma. Isso. D. Gás necessário para que a energia dos nutrientes seja liberada para as células. Oxigênio. Isso. Oxigênio. E. Estrutura em que ocorrem as trocas gasosas. Alvéolos. Isso. Alvéolo. Pronto, estava fácil isso daqui, né? Na 2, era só para... Então, essa daqui é a 1. Vou colocar a 2 aqui ao lado. E na 2 era só para numerar. Os sistemas digestório e respiratório são responsáveis pela nutrição do organismo. Por quê? Porque ali nós vimos que o gás oxigênio, né? Ele é importante para que a energia dos nutrientes seja liberada para as células, tá? Então, o sistema digestório e respiratório, eles estão ali, né, interligados de certa forma, tá? Em relação ao quê? A nutrição do nosso organismo. Então, vamos lá. Sobre esse assunto, numere as frases de 1 a 5, de modo que a sequência forme um texto sobre a digestão e a respiração. A primeira frase é: ao expirarmos, o gás carbônico e a água são eliminados de nosso organismo. A segunda frase é: ao inspirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz e percorre um trajeto até os pulmões. Além da energia, ocorre a produção de gás carbônico e de água. Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células de nosso corpo. Dentro das células, os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos entram em contato com o gás oxigênio, liberando a energia de que nosso corpo precisa para realizar suas atividades. Numerando, como que ficou a sequência? Quem fez? O gás oxigênio do ar. Não, mas como que ficou a sequência de números, de 1 a 5? 1, 4, 2, 3. Como que ficou a sequência online? Quem fez? De números. Que era para numerar de 1 a 5. Como que ficou a sequência? 1, 4, 2, 3, 5. Não, ó. O 1 é quem? Ao expirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz. Então, 1 é a segunda frase. Ó, vou colocar aqui, ó. O 1 é a segunda frase. Por quê? Ao inspirarmos, o gás oxigênio do ar entra pelo nariz e percorre um trajeto até os pulmões. O 2, dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células do nosso corpo. Então, o 2 já está lá abaixo. O 3, dentro das células, os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos entram em contato com o gás oxigênio, liberando a energia de que o nosso corpo precisa para realizar suas atividades. Então, a primeira é o final, ó, ficou assim, tá? Isso. Então, ficou 5, 1, 4, 2 e 3, tá? Vocês tinham que, bastava o quê? Observar a sequência. Quando que começa? Né? Quando eu inspiro, o gás, ele entra ali pelo nariz e percorre um trajeto até os pulmões.
Dos pulmões, o gás oxigênio segue para as células do nosso corpo. Dentro das células, os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos entram em contato com o gás oxigênio, liberando a energia de que o nosso corpo precisa para realizar suas atividades. Além da energia, ocorre a produção de gás carbônico e de água. Ao expirarmos, que seria o final, ao expirarmos, o gás carbônico e a água são eliminados do nosso organismo. Agora, vamos falar de outro sistema, que aqui nós estamos falando sobre a integração dos sistemas. Vocês vão ver que o nosso organismo, né, está tudo integrado. Por isso que tudo tem que funcionar como se fosse uma máquina, onde tudo tem que estar no seu lugar. Então, ali quando nós falamos ali da respiração, nós vimos que ela é importante até mesmo para que os nutrientes, né, dos alimentos que nós ingerimos sejam o quê? Levados para as atividades do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Agora nós vamos falar do sistema cardiovascular, que também ele é composto por órgãos que fazem parte desse sistema. Lembrando que cada sistema, ele tem os órgãos que compõem, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do sistema cardiovascular. Aqui tem essa imagem aqui, bem legal, que mostra, ó, né? Ela está mostrando o quê? Os vasos sanguíneos, o coração. Só que esses vasos, nós vamos ter os capilares. Os capilares são os vasos mais fininhos, tá? Mas vamos falar nisso aqui ao longo do texto. Todos já fizeram aqui? Estão na próxima página? Página 26? Online? Sim. Todos fizeram, né? Então, coloquem data na próxima página. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entra no organismo por meio da inspiração precisam ser distribuídos para todas as partes do corpo. E por onde será que esses nutrientes vão caminhar pelo nosso corpo? Ali, né, pelo sangue. E o sangue, ele vai estar ali nas veias, nos vasos, nos capilares, tá? Então, os nutrientes lá, ainda viu? É uma integração de sistemas. Por quê? Nós ainda aqui estamos falando dos nutrientes. Os nutrientes dos alimentos que ingerimos e o oxigênio que nós, né, ali por meio da respiração, que entra no organismo por meio da inspiração, precisam ser distribuídos por todas as partes do corpo. Essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é formado por quê? Coração, sangue, vasos sanguíneos. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele só é formado por isso aqui. Coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, grifem aí, ó. O sistema cardiovascular, lá no finalzinho, sistema cardiovascular, ele é formado por coração, sangue e vasos sanguíneos. Grifaram? No final, mas por isso que tem que acompanhar o texto. Então, o nosso sistema ali, o sistema cardiovascular, ele é composto por coração, sangue, vasos sanguíneos. Tá até em negrito, gente. Vamos falar de cada um, tá? De maneira específica. Coração. O que seria o coração? O coração está localizado no meio do peito, alinhado um pouco para a esquerda. Esse órgão tem o tamanho aproximado de nossa mão fechada. Então, o coração é um órgão que ele tem, né, o tamanho aproximado, não é exato, da nossa mão fechada. E é um músculo forte e resistente.
Internamente, o coração é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades que recebem o sangue, e os ventrículos são as cavidades que bombeiam o sangue para fora do coração. Aqui, nessa representação do sistema cardiovascular, nós conseguimos ver aqui, né, aonde está a localização ali do coração, né? Ele está localizado no meio do peito, tá? Alinhado um pouco para a esquerda, tá? E o tamanho do nosso coração é como se ele fosse o quê? O tamanho da mão fechada, o tamanho aproximado, não exato. Fala, Lourenço. Fala. Uhum. Então, o nosso coração, ó, olhem aqui essa imagem aqui. O nosso coração está dividido assim, ó. Oi? Onde que é para grifar mesmo? Tem que acompanhar a leitura. Eu pedi para grifar lá. Sistema cardiovascular formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. Está lá, ó, coração, sangue e vasos sanguíneos, está até em negrito. Então, o nosso coração está dividido assim, ó. Ele possui, achou que estava perguntando? Ele possui 4 cavidades. Ó, percebam aqui, ele está dividido em 4 cavidades, tá? Nessas 4 cavidades, nós temos o átrio, ó, direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, o coração está dividido assim, tá? Representação do coração inteiro em corte para observação de suas cavidades internas. Então, internamente, o nosso coração, ele possui 2 átrios e 2 ventrículos. Então, são 2 átrios, ó, um átrio direito e um átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O coração bombeia sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. Tá? Então, vamos ver como que é cada um desses. Ó, percebam aqui. Então, o coração bombeia sangue para todo o organismo. Grifem, o coração bombeia sangue para todo o organismo, até o organismo. Então, qual que é a função ali do nosso coração? Ele é como se fosse uma bomba. Ele bombeia sangue para todo o organismo, tá? Grifaram? O coração bombeia sangue para todo o organismo. Grifaram? Lembrando que, para que os nutrientes dos alimentos ali, né, digeridos e o oxigênio obtido por meio da expiração, ele tem que seguir o caminho ali para todas as partes do nosso corpo. E quem vai fazer isso? Ali, o nosso coração, bombeando o sangue para todo o nosso corpo, para todo o organismo. Por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias, olha ali a imagem da artéria, está em vermelhinho. As artérias levam o sangue que sai do coração. Elas costumam ser representadas na cor vermelha. Então, essa vermelhinha aqui representa as artérias. Qual que é a função da artéria? Elas levam o sangue que sai do coração. Então, as artérias levam o sangue que sai do coração. As veias, aqui representada em azul, ó. As veias conduzem o sangue que chega ao coração e a cor azul é usada para representá-la. Então, as artérias, elas levam o sangue que sai do coração e as veias conduzem o sangue que chega ao coração. Artéria, o sangue que sai, veias conduzem o sangue que chega, tá? As artérias geralmente estão na cor vermelha e as veias na cor azul. Esses fininhos aqui são os capilares, ó, que são os vasos mais fininhos. Os capilares
são muito delicados e finos, que chegam até as células do corpo. Lá, eles deixam nutrientes e oxigênio e recolhem o gás carbônico e outras substâncias resultantes das atividades celulares, como hormônios ou substâncias tóxicas ao organismo. Então, os vasos sanguíneos, eles são representados pelas artérias, veias e capilares, tá? Cada um desempenha uma função específica. Vamos lá na página 27, caminho do sangue. Não, já vai dar horário do lanche, gente. Paramos ali nessa página para ouvir a hora agora. Pode. 8h37. Na nossa próxima aula de ciências, aí nós vamos lá encerrar esse conteúdo. Ok, crianças? Ok, prof. Estão liberados para o lanche. Bom lanche. Tchau. Tchau, crianças. Bom lanche a todos. Até amanhã. Mantenha o distanciamento. Ok. Buscar o lanche? Pode. Sei. Mas a neta,